Nesta série de programas, nós estamos explicando os significados dos símbolos para criarmos uma base de conhecimentos que gradativamente permitirão entender a linguagem simbólica. Um tipo de linguagem diferente, um tipo de linguagem que através dos símbolos é o próprio registro de conhecimentos sagrados que nos são dados pelos mestres. Conhecimentos estes que ficam expostos e constantemente ao nosso olhar. Conhecimentos que encerram pelo próprio simbolismo, que encerram dentro de si grandes mistérios e grandes verdades sagradas, mas que permanecem protegidas e ocultas, apesar de estarem constantemente sendo observados, sendo olhados por todas as pessoas. O entendimento dos símbolos, numa primeira fase, permite o descortinar das verdades de cada símbolo, que cada símbolo possui, revelar o conhecimento sagrado que cada símbolo contém em essência, para depois, numa segunda fase, permitir a tessitura dos símbolos ou a união, o agrupamento de símbolos que formarão então a linguagem dos devas, a linguagem dos anjos e dos deuses. O alfabeto Devanagari, junto com o conjunto de caracteres do alfabeto sânscrito ou do alfabeto hebreu, e agora, para a Era de Aquário, junto com o próprio alfabeto português, porque a língua portuguesa está se tornando a língua do próximo milênio, a língua da Era de Aquário. Nós estamos numa plena época de Páscoa. Milhões de ovos de chocolate, ovos coloridos e ovos pintados estão sendo comercializados por todo canto. E a maioria das pessoas estão preocupadíssimas em dar, em receber estes ovos, mas esta maioria de pessoas desconhece o simbolismo oculto do próprio ovo. E aproveitando estas forças psíquicas e espirituais que estão presentes agora, nesta época de Páscoa, o assunto do nosso programa de hoje é simbolismo do ovo. A Páscoa é precedida da Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, erroneamente celebrada com tristeza, erroneamente celebrada de forma pesarosa, com todas as pessoas voltadas diretamente ao sofrimento de Jesus. Uma situação pesada, triste, tétrica, amargurada, que deu origem a todas as superstições da Sexta-feira 13, pelo fato de envolver a Jesus e aos 12 apóstolos nesta sexta-feira fatídica por um lado, e esplendorosa por outro. A sexta-feira 13 de azar, não para os cristãos, e não também para os que buscam a essência crística através das verdadeiras religiões, mas de azar para os que não reconhecem, não reconheceram e ainda não reconhecem o Avatara, para os que desprezam Jesus, para os que riem de seu sofrimento. Esta tristeza oculta esconde a realidade do objetivo real do sacrifício do Gólgota, que é a vitória, a realização crística, o momento ímpar em que Jesus se tornou o primeiro anjo caído no meio da humanidade a retornar em corpo causal ao seio do Eterno, a sua origem transcendental. O momento onde adquiriu o título de Cristo, de ungido, de iluminado. O momento onde o padrão evolutivo humano ficou determinado pelo valor de Cristo. Esta época é, na realidade, uma época festiva, época de glória, de renascimento, de renovação, de ressurreição. E para nós, ocultistas, a ressurreição é a última, note bem, a última das encarnações. E todos nós, nos ciclos de reencarnações, deveremos buscar a ressurreição através de um corpo glorioso, do renascimento para a vida eterna, seguindo os passos do nosso padrão, que é o Mestre Jesus. Padrão que no ciclo atual, após a virada do milênio em 2005, se manifestará como Maitreya Buda, a volta de Cristo, a nova vinda do Avatara, a mesma manifestação de Jesus, de Yoshua ben Pandira, de Yoshua ben Yosef, mas com outro nome e trazendo o padrão para todo o novo ciclo de Aquário. O simbolismo do ovo vem desde épocas muito primitivas. O ovo representa todo o poder criador, representa Deus como essência, como ovo para Brahma, o Maha para Brahma, que se manifesta como causa, lei e efeito, ou como pai, mãe e filho em todo o mundo manifestado, pois a manifestação é trina. O ovo é a mãe que, fecundada pelo germe do pai, desenvolve em seu interior o seu filho pelas leis cósmicas, que é o fruto
o resultado do próprio ovo. O ovo representa o renascimento, uma boa nova, uma transformação do pai através da mãe, que é o próprio filho que sai do ovo. O sol é o ovo que deu origem a todo o sistema solar, a terra e a tudo que existe em nosso mundo, pois a terra veio do sol e tudo que existe no nosso mundo manifestado na terra, tudo isso veio do sol e pelo processo evolutivo, saindo do sol no planeta Terra, então formou pela sua evolução o que representa atualmente o seu estado de ser atual. Cada estrela no nosso firmamento, na nossa galáxia e no universo de galáxias, que é muito, muito grande, é um ovo que fecundado dará origem a um sistema evolutivo. Cada estrela é um ovo que terá o seu filho como um sistema evolutivo. Todos nós nascemos de um ovo, todos nós nascemos de um óvulo e fomos formados no útero ou no ovo materno para renascermos na vida atual. E tudo que existe sempre nasceu, nasce e nascerá do princípio do ovo, pois o ovo é o princípio de vida, é o princípio de novas experiências, de transformação, de nascimento e de novos ciclos evolutivos. No Egito, o ovo, Nizef, é o emblema do poder criador. E os ovos eram consagrados à deusa Ísis como princípio de vida. E é por isso que os sacerdotes egípcios nunca comiam ovo. Na Índia, o ovo do mundo conteve a Brahma, o Deus Pai, durante a sua gestação, para depois criar todo o universo manifestado. O ovo da Babilônia incubou Ishitara, a deusa Vênus, que caiu dos céus no rio Eufrates, expressão babilônica dos anjos caídos no meio da humanidade. Devido às tradições antigas, os ovos coloridos foram sempre usados como símbolo de renascimento e como símbolo da própria primavera. E nesta época, na primavera, os ovos eram trocados por pessoas de todos os povos como símbolo sagrado, como símbolo da fertilidade da própria primavera, de toda essa transformação primaveril florida, como símbolo de renascimento animal, humano, terrestre, cósmico e divino. Os ovos eram pendurados nos templos, como hoje ainda os fazem os maometanos em suas mesquitas. O nome Páscoa vem de Pascha, do aramaico, Pesash, ou Pesai, ou Pesosh, dos hebreus, que quer dizer passagem, que quer dizer trânsito, devido ao episódio da passagem do anjo da morte, que culminou como 10ª praga de Moisés, na morte de todos os primogênitos egípcios, e o término da prisão do cativeiro dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. O êxodo, a liberdade, a renovação judia em busca novamente de uma nova Canaã, da terra prometida, do renascimento para uma nova vida livre, liderada pelo grande Moisés. Em inglês, a Páscoa é Easter, nome que vem da deusa da primavera Ostara, que por decorrência deu Oster, Easter. Esta deusa, muito cortejada, muito respeitada. Era uma festa que nesta época todo mundo usava ovos coloridos, que deu então origem ao atual ovo de Páscoa como nós conhecemos. Ovos ligados ao coelho, que nós sabemos que não bota ovo, mas que também nasce do ovo uterino. O coelho que representa o símbolo da procriação, o símbolo da fertilidade, porque quando um coelho e a coelha somem, a gente vai ver que daquela toca saem mais de 50 coelhinhos. É a própria fertilidade, é o símbolo sexual, é o símbolo de toda a prosperidade. E em decorrência, ele é o símbolo da sorte. Daí o uso também do pé de coelho como talismã da fertilidade e como talismã da sorte. Fertilidade de dinheiro também e fertilidade e prosperidade em todos os seus aspectos. Para os pagãos, a Páscoa é a festa da primavera, o renascimento de toda a natureza e homenagem da deus Ostara dos escandinavos, que pintavam, que coloriam ovos em sua homenagem. Sabiamente, o catolicismo usou todas as festas pagãs para afirmar as suas datas, os seus acontecimentos, as suas efemérides, para alavancar a instituição da Igreja Católica, onde católica significa universal e, portanto, envolve também tudo
tudo que é pagão, porque o pagão teria que ser católico também. Para os cristãos, a Páscoa é a festa da ressurreição de Jesus, como Cristo, que depois de ficar 3 dias no ovo do sepulcro, rompe este ovo, quebra a sua casca, remove a pedra tampa e ressuscita para a vida eterna em corpo glorioso, como o sol de uma nova primavera, como renovação, renascimento para a vida eterna. Em ovo de luz, que como algo eides, ou corpo causal, é o eu luminoso, iluminado pela vitória, pela sua transformação de anjo caído em anjo liberto em próprio Deus. Para os israelitas, a Páscoa é a festa da liberação após as 10 pragas do faraó. A Páscoa como passagem do anjo de Deus, que matou à meia-noite todos os primogênitos em suas casas, onde as portas não estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Deus pediu a Moisés que os israelitas matassem cordeiros machos e de até 1 ano de idade, muito tenros, que retirassem o seu sangue e com ele pintassem as suas portas para identificar o povo protegido, todos aqueles protegidos pelo Cordeiro de Deus, ou por Cristo. O Cristo queria surgir ainda, e que comessem as carnes assadas com alface e pão azedo, não deixando restos, e queimando tudo que sobrasse, para não dar a mínima chance de sobrar nada para os egípcios. A Páscoa israelita foi uma noite de horror, uma noite de terror para os egípcios, uma noite de praga, de destruição, de choro, de desespero com a morte de todos os primogênitos egípcios. Mas para os israelitas foi um momento de glória, de renascimento, de transformação. O início do êxodo para uma nova vida, uma vida livre, solta e comandada pelo poderoso Manu, o condutor de povo, Moisés. Para nós ocultistas, a Páscoa é o esplendor do ovo, um momento onde as forças latentes, as forças crísticas presentes na natureza e que permitem todo o renascimento da natureza pela primavera no hemisfério norte e pela troca de roupagem nas plantas no outono no hemisfério sul, e considerando ainda o ano novo esotérico, o ano novo astrológico que começou no dia 21 de março com o novo ponto vernal astrológico, astronômico de Áries, com todos esses impulsos da natureza, com todas as forças sutis que estão presentes no momento atual, estas forças podem ser canalizadas por nós, podem ser usadas por nós para rompermos o nosso ovo áurico, o nosso ovo astral, que nos encerra, que nos mantém dentro de um ovo colorido como os próprios ovos de Páscoa. Nós vivemos dentro de um ovo, o ovo astral, mas colorido com cores de egoísmo, com cores de vícios, com cores de dogmas, com cores de preconceitos e de superstições e de medos da vida atual. O momento atual é o momento de renovação, é o momento de renascimento. Todas as forças telúricas da Terra, todas as forças espirituais estão presentes para nos ajudar a romper o ovo, a quebrar a nossa casca e fazer este ovo se expandir com o aura crístico, cheio de amor, cheio de luz, para uma nova vida, uma vida consciente em busca do bem e do belo, da moral e da ética. O ovo é a própria configuração de nossa alma, é a configuração do nosso psicomental. A alma é apenas o interior deste ovo áurico, o que está em desenvolvimento dentro do ovo áurico, do ovo astral. Ovo que dará origem à vida eterna quando nós rompermos pela espiritualidade a casca do nosso egoísmo, quando então renasceremos para a vida eterna, irradiando luz como algo eudes, iluminando a tudo e a todos. Momento de renascimento, momento de transformação em Cristo, momento da nossa ressurreição, momento da nossa última encarnação e volta a Cristo pela ressurreição. Querido e querido ouvinte, o que representa na realidade o simbolismo do ovo? Por que será que o ovo é o símbolo do princípio sagrado? O que será que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Uns dizem que é a galinha, outros dizem que é o ovo. Mas qual é a realidade disso? Por que nascemos do ovo, vivemos dentro do ovo e morreremos para viver depois dentro de um outro ovo? Qual é a maia do ovo? Qual é o simbolismo dos ovos de Páscoa? Qual é a relação do coelho com o ovo? Como funciona a ooscopia, a oomancia ou as técnicas adivinhatórias? Será que pelo ovo nós poderemos saber o que vai acontecer? O que é o quarto décimas dos cristãos? O que ele tem a ver com o sol e com a lua? E o que é Pentecostes? Porque a Páscoa de Pentecostes é celebrada 7 semanas depois da Páscoa tradicional, 49 dias mais um, para no 50º dia ter um novo nascimento.
nascimento? O nascimento do Espírito Santo? O nascimento das línguas de fogo? O que Pentecostes tem a ver com o ovo? O que são as festas das primícias? Qual é o simbolismo nesta época das flores, do mamão, do romã, do milho, do coelho e de todos os outros símbolos que são usados? E como nós poderemos usar o simbolismo do ovo para entendermos o sagrado? Isto tudo que nós falamos simplesmente partindo do ovo. E o telefone já foi colocado à sua disposição para você ligar e fazer a sua pergunta sobre o simbolismo do ovo. E já temos o primeiro ouvinte na linha. Alô? Alô? Seu nome? É Claudemir. Tudo bem, Claudemir? Tudo bom. Você fala de onde? Eu falo daqui do Ipiranga, precisamente da Vila das Mercês. Ipiranga, Vila das Mercês? Isso. Perfeito. Professor, eu teria umas 3 perguntas para te fazer. 3? 3 pequenas. Certo. Eu queria saber o simbolismo da espada, que é muito utilizado no esoterismo, né, que eu vi bastante já esse tipo de simbolismo. E o significado no altar da Igreja Católica, que ela possui 3 velas brancas do lado direito, um crucifixo ou uma imagem no meio, e mais 3 velas do lado esquerdo. E a última é o simbolismo o significado do ovo de Páscoa, o ovo de chocolate nesse período de Páscoa. Perfeito. Um grande abraço a você, hein, Claudemir. Então vamos à resposta. Se bem que você fez 2 que não tem nada a ver com o assunto, mas vamos conectar. Porque tudo tem uma conexão, tudo está interligado, nada é independente, pois a evolução é acumulativa e tudo se interliga no processo evolutivo. Mas o simbolismo da espada, a espada, ela é uma própria configuração da cruz. E através da espada nós poderemos nos defender, porque existe a espada que é voltada para baixo e a espada voltada para cima. Todo o simbolismo da magia, e a espada é um dos grandes instrumentais da magia, todo verdadeiro mago tem a sua espada, mas o mago branco usa a espada sempre para baixo, postada para a terra, como sinal de defesa. Ele só usa a espada para defesa. Já a magia negra usa a espada para cima em posição de ataque, pois a magia negra liga-se ao ataque e a magia branca liga-se à defesa. E se nós olharmos a configuração da espada, ela é a própria configuração da cruz, do quaternário terreno. E é através do uso da espada que nós conseguimos vencer todas as forças telúricas, tudo que a terra tem de ruim, usando a espada do bem. A espada representa um instrumento de defesa no quaternário, que é representado pelos 4 lados da espada, e representa também todo o potencial ou todo o poder de quem segura a espada pela cabeça. Nós seguramos a espada em relação à cruz pela parte superior, onde repousa a cabeça de Cristo, onde tinha a inscrição do INRI, Jesus Nazarenos Rei Iogedorum. Tem todo este significado. Aquele que segura a espada é a própria cabeça de comando do quaternário. Requer muita consciência quando se usa a espada. E a espada na magia tem todo esse significado transcendental. Da mesma maneira como uma pessoa usa a cruz e mostra a cruz para uma tentação, mostra a cruz para uma projeção que se manifeste na frente dele, usa a cruz para o exorcismo, usa a cruz para afastar más figuras ou coisas do mal, a espada é aquele que usa a própria cruz em defesa do bem e contra o mal. Só que ele enfrenta em termos de luz, usando a própria cruz configurada como espada nesse processo de ataque ao mal. O significado da espada está diretamente ligado ao significado da cruz. Jesus representa um 5º princípio, aquele anjo caído que adquiriu a consciência e voltou como padrão da humanidade para todo o processo evolutivo. Ele representa a rosa na cruz. Daí vem todo o simbolismo da rosa cruz, ou o amor de Cristo repousado na cruz, no quaternário terreno. E Cristo defendeu, ele conseguiu os seus objetivos no meio do homem através do amor. Ele era a própria expressão do amor, o 5º elemento, usando a espada que ele carregou e a espada que ele não usou em luta, que foi o seu instrumento de calvário, o seu instrumento de sacrifício, de sacro ofício, ou do ofício sagrado, pois através da redenção do Gólgota, através da morte, da crucificação, Jesus fez o sacro ofício. Ele tornou sagrado todo o quaternário terreno, doando-se em holocausto da humanidade. Este é o simbolismo da espada. Agora, quanto ao fato do altar da igreja, que você perguntou, ter sempre 3 velas, Deus é uno em essência e trino em manifestação. E em todas as trilogias que existem, sempre Deus apresenta-se de uma forma trina, pois Deus é trino como Pai, Mãe e Filho, como Pai, Espírito Santo e Filho, em todas as tradições. E esta trindade está sempre representada dentro do simbolismo da própria
igreja? Através dos castiçais, que ora tem uma vela, ora tem 3 velas e ora tem 7 velas. Como uma vela representa o Deus Uno em essência, com 3 velas representa Deus Trino em manifestação, como Pai, Mãe e Filho, como causa, lei e efeito. E como 7 velas representam as 7 cordas da lira do Eterno, representam os 7 sons primordiais, os 7 planetários, os 7 Elohims, os 7 espíritos cósmicos, os 7 anjos na presença de Deus, os 7 aspectos de Deus, porque toda a evolução é setenária. E nós ocultistas dizemos que representa assim os 7 autogerados que deram origem a todo o processo evolutivo. Todo castiçal de 3 velas na igreja tem este significado. Uma vela para cada princípio de Deus manifestado, cada um dos aspectos da Trindade. E o significado, por fim, a sua terceira pergunta, do ovo de Páscoa, liga-se a Óstara, que é a deusa da primavera. E nesta época o ovo é o renascimento. E como toda a primavera vem do ovo, que é a própria terra, para a superfície, a representação desta fertilidade da primavera era do ovo. E gradativamente estes ovos coloridos se transformaram no ovo de Páscoa como nós conhecemos hoje. Esta é a tradição. Um grande abraço a você, Claudemir. O Otto está dizendo que já tem um ouvinte na linha e vamos atendê-lo. Alô? Alô? Seu nome? Jacó. O Jacó. Tudo bem, seu Jacó? Tudo bem, tudo em ordem. Saudade do senhor. Como é que é? Estou com saudades do senhor. Pois é, já estou matando a saudade. Então estamos aí. Veja, nós estamos hoje na época de Páscoa. Sim. Pois bem, os avatares como Moisés, Jesus e os profetas, nesta passagem toda, neste acontecimento todo entre Jesus e Moisés, eles também tiveram o livre-arbítrio ou simplesmente foram missionários, quer dizer, foram mandados para que todos esses acontecimentos existissem. Perfeito. Então vamos à resposta. Vou ouvir pelo rádio. Ok, um grande abraço, hein, Igualmente. senhor Jacó. E feliz Páscoa ao senhor. Igualmente, tá? Tchau. Obrigado. Bom, quando um avatar assume uma experiência humana, quando ele vem no meio da humanidade, ele tem que entrar nas regras que eles mesmos criaram. É a regra do livre-arbítrio. Todos os avatares, quando entram no jogo humano, eles têm que usar o livre-arbítrio. E eles não têm ideia muito precisa da missão que eles têm. Gradativamente, eles descobrem esta missão e colocam esta missão em processo. Todo avatar usa o livre-arbítrio. Isso quer dizer que ele pode errar como pode acertar. Este é o grande perigo da manifestação avatárica, é ele errar, porque ele vem com uma missão e ele pode não cumprir a sua missão. Muitos avatares surgiram no meio da humanidade e não conseguiram cumprir a sua missão, foram um fracasso. E dentro deste processo, eles também seguem o seu livre-arbítrio e o jogo do bem e do mal. Eles podem escolher entre o bem e entre o mal. Um avatar, às vezes, que vem se manifestar para promover o bem, para trazer evolução, ele pode, como a gente fala na gíria, pisar na bola, se interessar por coisas da esquerda, coisas do mal, e não executar a sua missão ao contento. Ele pode pôr tudo a perder. Da mesma maneira, o próprio anticristo, ele pode ser convertido como Cristo também. É só ele achar um pastor de poder, alguém que realmente possa fazer a cabeça dele, ele muda de lado. Porque quando uma manifestação, tanto diabólica como divina, assume a regra humana, vem no jogo humano, tem que seguir as nossas regras. Sempre uma manifestação avatárica se polariza como Cristo e anticristo, bem e mal, se polariza como homem e mulher. Tem sempre os dois aspectos também. E dentro deste jogo ele pode optar pelo bem ou pelo mal, pode usar do seu livre-arbítrio, e aí que acontece a maravilha do respeito que Deus nos deu e do maior poder que ele nos deu, que foi o livre-arbítrio. E ele mesmo, quando se manifesta no meio do homem, tem que usar o seu livre-arbítrio. É uma coisa maravilhosa, por isso que nós consideramos o livre-arbítrio o maior jogo da humanidade. Se você quiser receber uma nova técnica que nós estamos enviando, que é o desenvolvimento das 8 pétalas faltantes do chakra laríngeo, do Vishuddha, é só você solicitar a sua técnica pela internet. Mas temos mais ouvinte na linha. Alô? Alô, professor. Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Preparada para a Páscoa? Estou preparada. Então, Cida da Vila Ré. Isso. O senhor acabou de dizer que alguns avatares vieram e não conseguiram cumprir a sua missão. Sim. Quais os avatares que vieram e não conseguiram cumprir a sua missão? Quais? Olha, são muitos, viu? Mas um que eu vou mencionar, que é muito importante no ciclo atual, porque provocou todo o mudar evolutivo. Nós dissemos que todo o processo evolutivo da Era de Aquário estava centrado exatamente na América do Norte, no ponto chamado de El Moro, de onde deveria conduzir todo o processo do ciclo de Aquário. E o Avatar, que surgiu no meio da humanidade com uma missão oculta importantíssima,
importantíssima que falhou foi Helena Petrovna Blavatsky, a conhecida HPB, que nós chamamos de mártir do século XX, porque ela foi lancetada no peito, ela morreu, ela foi substituída por um tulco ou por uma sósia, e esse tulco também não conseguiu levar avante a sua missão. O que aconteceu? Todo esse fracasso que ela teve lutando contra o mal, pois ela recebeu toda uma carga negativa da Monopol, toda uma carga negativa da máfia, todas as hierarquias do mal lutaram contra Helena Petrovna Blavatsky e ela não conseguiu levar avante a sua missão de tornar os Estados Unidos da América do Norte o foco para a Era de Aquário. Isso deu poder ao mal, esse poder gerou todas as guerras que aconteceram, inclusive em nome do bem na própria Guerra Mundial, desenvolveram a bomba atômica e fizeram explosões nucleares subterrâneas a 150 milhas de um ponto onde estava sendo plasmado o centro espiritual de comando de todo o ciclo de Aquário, no estado do Novo México. O que acontece? Nesse ponto que nós chamamos de El Moro, não teve sucesso e todo o mal usou este próprio ponto para destruir a essência que estava sendo plasmada, para gerar todo o comando evolutivo. Ela foi o grande fracasso e tudo isso teve que fazer com que o processo de lei fosse transmutado dos Estados Unidos para o Brasil. Tudo isso veio para o Brasil, se distribuiu em 3 locais, no estado de Minas, no sul de Minas, na Bahia, próximo a Salvador, e no Roncador. E esses 3 centros passaram a ser o centro de comando do novo ciclo evolutivo. O Brasil era para comandar o ciclo evolutivo daqui a 2000, daqui a 2.500 anos, uma coisa bem mais para frente. Mas devido ao fracasso de Helena Petrovna Blavatsky, desse avatar a mulher de uma altíssima consciência, como própria expressão venusiana no meio dos homens, este fracasso mudou tudo. E o Brasil está sofrendo as consequências atuais, toda essa correria, todos os povos migraram para cá sem saber por quê, porque é o foco de consciência da nova civilização. Do Brasil vai surgir a manifestação avatárica que vai se espalhar pelo mundo e vai trazer um novo estado de consciência, o estado de Aquário, ou o estado de consciência de Aquário. Foi um fracasso. E junto com este ser, muitos outros no passado também tiveram os seus fracassos. Por exemplo, Napoleão. Napoleão foi um fracasso terrível. Até um certo ponto ele foi um sucesso. Enquanto ele era comandado por São Germano, que manifestava-se na frente dele com uma capa vermelha, é o homem da capa encarnada, ele tinha uma missão de formar os Estados Unidos da Europa. Tudo isso que a gente está vendo pela globalização, tudo isso que a gente está vendo da moeda europeia, de formar a Europa uma única cidade, um único país, tudo isso Napoleão já tentou fazer. E ele não conseguiu por causa do seu egoísmo. Ele mudou todo o processo. Ele tornou-se um fracasso e ele não completou a sua missão, que era uma missão avatárica. Jesus, o próprio Jesus, foi um fracasso numa missão que ele tinha que fazer. Qual era a missão que ele tinha que fazer? Criar também os Estados Unidos da Europa. A missão de Jesus era social política, era implantar a sinarquia no meio da humanidade, uma sociedade de ouro, onde as pessoas poderiam realmente viver com os mesmos padrões da Agartha, com o mesmo padrão da igreja de Melquisedeque ou da estrutura de Melquisedeque. Todo esse processo de criar uma nova civilização, de criar uma sinarquia no meio da humanidade, Jesus também fracassou. Mas ele fracassou por um lado nessa missão e por outra ele adquiriu um grande sucesso e ele não fracassou naquilo que ele também tinha como missão, que ele não tinha uma missão só, ele tinha algumas missões. A primeira ele fracassou, como eu disse, mas na segunda ele foi um sucesso total. Ele representou o padrão evolutivo, representou o primeiro anjo caído que voltou ao seio do Eterno, representou a volta de Vênus como aquela estrela brilhante na coroa do Altíssimo. Ele voltou e tornou-se, com este seu feito, com esse seu título de Cristo, Jesus adquiriu o título de Cristo, ele tornou-se então o padrão da própria humanidade. E é tudo isso que nós fazemos na Páscoa, no renascimento, ou seja, naquele momento que ele adquiriu a consciência crística, o renascimento para a vida eterna. Cristo representa renascimento, Cristo representa o padrão do homem. E aí sim, ele foi sucesso total, porque daqui a milhões de anos, ainda quando o homem estiver em evolução, o padrão continuará a ser o Cristo também. Bom, Tá, obrigada, temos professor. um grande abraço a Feliz você. Páscoa.
Para você também. Tchau. Mas o nosso programa está chegando ao seu final. E, como mensagem de Páscoa, lembre-se que você é o recheio, a sua alma representa o próprio recheio de um ovo de Páscoa. E esse ovo de Páscoa é o seu corpo áurico. E o melhor presente que você pode dar, você como marido, dar para a sua esposa, você como esposa, dar para o seu marido, vocês como pais, darem para seus filhos, você como filho, dar para os seus pais, você como cidadão, dar para o Brasil, você como ser humano, dar para a humanidade, é revestir este seu ovo de Páscoa de cores sublimes, de cores puras, de cores esplendorosas. Revestir de amarelo pela inteligência, revestir de carmesim, sentindo o amor, revestir de azul, sentindo toda a sua religiosidade na religião que você fizer. Este é o seu verdadeiro ovo de Páscoa, este é o ovo que valoriza você. E o dia que você conseguir quebrar esse ovo e sair para ver o que existe fora deste ovo áurico, você encontrará então o mundo espiritual. Você passará por um processo de metamorfose. Você entrará naquele estado de algoeides, onde a luz emana da nossa essência, onde você torna-se um ego iluminado, torna-se uma expressão de Cristo. E quando você assim fizer, quando você isto conseguir, você então não precisará mais reencarnar. Porque tudo isso que a gente fala da ressurreição, nada mais é do que a última das reencarnações. E quando nós tivermos o padrão crístico, nós não necessitaremos mais reencarnar, pois entraremos no mundo dos céus, no corpo crístico, no corpo de luz.